E aí, mano? Tudo bem? Essa semana eu já dei uma vacilada de não vir aqui falar, né? Logo na segunda-feira que eu tinha me comprometido a fazer isso. Eu vacilei de não postar nada que eu tava meio maluco da cabeça um pouco. Semana passada eu fechei 2 projetos novos pro escritório. Um deles é um projeto de 4 ambientes, quarto de criança, etc. Que veio de um post que a gente fez na Moe, não sei como fala, acho que é Moe. E é uma loja de decoração infantil do Brasil, assim, tipo, gigantesca. Sei lá, 1 milhão de seguidores. E a gente saiu num post lá e eles vão fazer uma matéria, acho que eu nem podia falar isso. Ficou bem massa, aí veio uma cliente de lá. E aí a gente fechou com ela essa semana um quarto de criança e mais 4 ambientes da casa dela que a gente precisa fazer. E aí eu me enfiei num problemão, que são 25 estúdios de microapartamento de um cliente que a gente atende. E aí entra naquela parte organizacional que você tem que ter, de como fazer tudo isso sem ficar maluco, né? Que é muito difícil. Ah, e lembrando, quando eu falo a gente, meio que sou eu, né? Eu, a empresa, tudo eu faço. Então eu sou o editor, o criador de conteúdo, quem faz o render, quem faz o projeto, quem pensa, quem manda o contrato, quem edita, quem passa no Photoshop, quem monta o post do Instagram, quem grava o vídeo pra cá e etc, etc, etc. Então, além do trampo em si, tem aquele desgaste mental de lidar com pessoas e pessoas que você talvez nem conhece, pensar na ideia do projeto, que é grande, né? Tem que fazer funcionar. E aí entra naquele campo também que as pessoas não valorizam o seu esforço, tá ligado? E aqui é uma parada também de me financiar o trabalho, de tipo, você vai fazer agora e vai receber sabe lá quando. Só tem malandro fazendo menos porque tem otário fazendo mais. É difícil, mas também. Dito isso, eu não tenho muita coisa relevante assim pra falar aqui. Era mais um pensamento aleatório de como é difícil se organizar na vida, né? Meio que a ideia de que, tipo, o adulto que não usa agenda é só uma criança que cresceu. Agenda pra mim é tipo um órgão extra que você tem, que você vê a sua vida num panorama e ela tá ali pra lembrar que no fim das contas você não tem tempo pra quase nada. Eu tenho a sensação que ela meio que dilata o tempo ou ela comprime, dependendo da coisa que você vai fazer. Mas enfim, eu uso a agenda desde sempre. Isso é uma coisa que o trabalho me ensinou, poucas coisas úteis, né? Porque o resto é tudo uma merda. E aí, falando em rotina, eu tô tentando voltar a treinar constantemente. Pra quem não tá ligado, eu treino jiu-jitsu tem, sei lá, uns 5 anos a mais. Mas aí, depois da pandemia, que a gente não podia treinar, né? Porque é um bagulho de contato. A minha constância de treino, assim, foi pro saco. Eu treinava bem, todos os dias eu fazia quase 2 treinos, tá ligado? Às vezes eu fazia 2, às vezes eu fazia 1. Mas eu tinha um ritmo muito alto, assim. E não é porque eu era mais novo, menos, sei lá, eu só tinha talvez menos compromisso, trabalhava menos, e isso faz meio que eu refletir a ideia de como a gente mudou a nossa forma de trabalhar antes da pandemia pra cá. E quão mais sério a gente leva o lance do trabalho e tipo, por quê, tá ligado? Antes você meio que conseguia desligar do trabalho de sábado e domingo. Hoje em dia você não consegue mais, você tem que postar um stories. E a ideia de treinar pra mim sempre foi uma coisa, tipo, que não era só o esporte, sabe? Sempre foi uma coisa mais terapêutica, assim. Me ajuda a não querer matar os outros na rua de porrada. E também a questão de dormir melhor. Uma coisa que, inclusive, eu tenho um problema gigantesco desde muito novo. Quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, foi a época que eu comecei a tocar, de fato, assim, em bastante lugar. Eu era moleque, tocava em festa fim de semana e eu tocava em, tipo, 3 festas na noite. Então, 1h da manhã eu tava num lugar, 2 da manhã eu acabava de tocar e às 4 eu tinha que começar em outro lugar, às vezes em outra cidade. E às vezes domingo de manhã, 10 da manhã, eu fechava uma festa lá na casa do caralho. E aí a gente tinha todo esse lance de, tipo, transporte e tal. Eu não bebia na época, então, tipo, eu gastava meu cachê com Coca-Cola e Hot Pocket Sadia, tá ligado? E todo esse lance dessa viagem do translado e cansava muito, era muito chato, tá ligado? Porque o bagulho que gasta energia tocar, por mais que as pessoas não contem isso, mas gasta muita energia tocar. E a gente tinha tudo isso numa época que não tinha GPS, então meio que você não podia só, tipo, dormir entrega na mão de quem tá te levando e fé. Você tinha que meio que ficar de copiloto ali ajudando, porque a gente imprimia a rota na folha, no Google Maps, e levava, e o Google Maps estava escrito, tipo, em quilômetro tal, você tem que virar à direita, e aí vai ter uma estrada de terra, aí você vai entrar nessa estrada de terra, você vai andar 1 quilômetro. Então, tipo, a gente tinha que ter uma noção meio de um copiloto de rally, e aí era meio doideira, porque a gente tinha que ir também, quando tava perto da festa, no ouvido, porque muitas vezes as festas, tinha festa que fazia marcação em poste, fazia com spray, tá ligado? Tinha gente que não fazia nada. E aí você tinha que ir meio que no som, tipo, você ficava quieto no carro ouvindo a música, assim, falando, pô, a gente tá no caminho certo.
Então era muito cansativo tudo isso. E aí, todo esse lance que na segunda-feira eu ainda tinha que ir pra escola. E aí meu horário meio que foi se virando assim com o tempo. Eu estudava de manhã, eu saía às vezes de festa de domingo, ficava o dia acordado, ou às vezes eu tocava à tarde, porque era época de rave, etc. Isso faz tempo, hoje em dia não tem mais essas paradas, hoje em dia todo mundo quer dormir cedo. Então a galera ia até o máximo, assim, a gente tocava em after e não sei o que, e aí você voltava pra casa de segunda, ia pra escola, da escola você ia embora, que era a hora que você conseguia dormir. Foi talvez por isso que eu repeti a oitava série. Mas era maluco, aí com o tempo eu fui deixando meu horário virar, e eu comecei a ficar dormindo de dia e ficar acordado à noite, que era a hora que eu fazia música, estudava, sei lá, fazia qualquer coisa, ficava jogando. E eu, que eu mais velho agora, eu até levei isso na terapia, na época que eu fazia, que é o lance de tipo, será que eu fico acordado à noite, ou ficava, pra compensar o tempo que eu ficava trabalhando, tá ligado? Eu tenho isso muito hoje. E será que, tipo, não era um mecanismo de defesa? Porque, mano, eu durmo, sei lá, 4, 5 horas por dia, tá ligado? Isso é muito pouco, isso é horrível. A galera geralmente dorme, sei lá, 9, 8, que é um horário ok, tá ligado? Pro corpo. E aí eu vi na rede vizinha uma parada que eu achei muito foda, que é tipo, você manda pro chat GPT, tipo, agora são 9 e pouco, eu preciso acordar amanhã 6:30, e aí ele vai calcular o tempo que você tem que dormir pra acordar de um jeito foda. No outro dia você acorda meio super-homem assim. E aí ele te fala, porque tem uma parada do ciclo de cada 90 minutos e tal, o sono muda, uma parada assim. E aí eu vou testar. Sei lá, não tô perdendo nada. Vai que finalmente eu resolvo essa parada pelo chat GPT. Inteligência artificial finalmente fazendo alguma coisa que preste, antes de matar todo mundo, né? Então é isso, eu pensei em falar algo relevante, mas acho que a ideia aqui também é essa, de falar groselha. Se vocês veem gente também que tá correndo atrás do próprio tempo, me conta aí como você lida com essa parada e o que você faz pra melhorar a sua rotina, o seu dia, ter mais organização. Ou se meio que você só aceita e vai, que no fim do dia acho que todo mundo tem limite, né? E eu tô tentando entender o meu.